A informação mais importante, logo de cara, é esta: o Espiritismo se entende como cristão. Ele não se coloca como inimigo do cristianismo, nem como uma religião concorrente, mas como um caminho que procura resgatar o espírito do cristianismo primitivo, com foco na parte moral dos ensinamentos de Jesus, especialmente aquilo que transforma a vida real: amor ao próximo, perdão, caridade e reforma íntima. Na prática, para o Espiritismo, ser cristão não é só declarar fé, é viver de um jeito mais consciente e melhor, por dentro e por fora. E isso muda muita coisa na conversa, porque às vezes as pessoas escutam o Espiritismo e já imaginam uma oposição automática às igrejas cristãs. Só que, dentro da visão espírita, a base moral é justamente o Evangelho. Tanto que Allan Kardec organizou um livro inteiro para estudar os ensinamentos de Jesus sob essa ótica, chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que apresenta as lições de Cristo como guia de melhoria interior e convivência fraterna, e relaciona isso com ideias como responsabilidade moral, causa e efeito e a continuidade da vida. Agora, quando alguém pergunta então o Espiritismo é cristão mesmo, a resposta, dentro da própria doutrina, é sim, porque o centro é Jesus como modelo e guia. E modelo e guia aqui não é uma frase bonita para enfeitar. É uma ideia bem prática. Se Jesus é o modelo, então o parâmetro de vida é o amor vivido no cotidiano, a paciência onde antes tinha explosão, a humildade onde antes tinha orgulho, o perdão onde antes tinha vingança, a caridade onde antes tinha indiferença. É uma espiritualidade que não se mede por título, mas por consequência. Como eu trato as pessoas, como eu lido com minhas dores, como eu reajo quando sou contrariado, como eu uso o que eu tenho para fazer o bem. E onde o Espiritismo conversa com o cristianismo de forma bem forte. Em vários pontos essenciais, a ideia de que a vida não termina no túmulo, de que existe continuidade depois da morte, de que nossas escolhas têm peso moral, de que o bem é um dever e também um caminho de cura, de que o perdão não é fraqueza, é libertação. Também concorda com o valor da oração, do amparo espiritual, da esperança, do consolo para quem sofre e do compromisso com uma vida mais justa. Só que existem divergências com o cristianismo tradicional, especialmente com dogmas específicos que algumas igrejas consideram centrais. E aqui é importante falar com respeito, sem deboche e sem briga, porque fé não é ringue. O Espiritismo não adota, por exemplo, a ideia de trindade como definição de Deus, nem a compreensão de Jesus como próprio Deus, e também não aceita a noção de inferno eterno como punição sem fim. Para o olhar espírita, Deus é justiça e bondade, então não faria sentido uma condenação interminável sem possibilidade de aprendizado, reparação e progresso. Em vez disso, a doutrina fala de evolução espiritual contínua. A criatura aprende, amadurece, cai, levanta, erra, repara, cresce. A justiça divina, nessa visão, não seria vingativa, mas educativa. Outro ponto que costuma ser o grande divisor de águas é a reencarnação. O Espiritismo afirma que a alma continua vivendo e retorna em novas experiências para aprimorar o que precisa ser aprimorado, desenvolver virtudes, consertar rumos e ampliar consciência. E junto disso vem a lei de causa e efeito, não no sentido de castigo, mas de responsabilidade. Plantou, colheu. Fez, responde. Não para esmagar a pessoa, mas para ensinar que toda ação tem consequência e que a vida é uma escola séria, porém profundamente misericordiosa. Também há diferença em ideias como pecado original e salvação apenas pela fé. Para a visão espírita, a transformação moral é o coração do processo. A pessoa não é salva por um carimbo, mas pelo que constrói em si e pelo bem que aprende a praticar. Isso não significa que o Espiritismo despreze a fé. Ao contrário, ele valoriza a fé,
só que uma fé que se prova na prática, na melhora interior e na caridade, não apenas em palavras. E como o Espiritismo vê outras igrejas cristãs? Com respeito. A doutrina espírita costuma ensinar que cada religião ajuda de um jeito, em um estágio de compreensão e necessidade diferentes, e que nenhuma teria monopólio da verdade. A verdade, nesse olhar, é progressiva. A humanidade vai aprendendo aos poucos, como uma criança que cresce. Em vez de guerra religiosa, a proposta é fraternidade, reconhecer o que há de bom, aprender com o que é elevado e manter o foco na essência do Cristo, que é amar, servir e melhorar por dentro. No fim, a conclusão fica simples e bem poderosa. Para o Espiritismo, Jesus é o maior modelo. O cristianismo verdadeiro é o do amor vivido e do bem praticado, e o rótulo religioso perde força diante do que realmente importa, que é a transformação moral. Não é sobre vencer debate. É sobre vencer a própria sombra, aos poucos, com humildade, coragem e disciplina. Se isso fez sentido para você, deixe aqui nos comentários. Na sua visão, o que mais define uma pessoa cristã, a crença que ela declara ou a forma como ela vive no dia a dia? E aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos assim. Quando a gente diz que o Espiritismo se considera cristão, muita gente entende isso como uma tentativa de se encaixar no cristianismo, mas a ideia, dentro da doutrina, é outra. É afirmar que Jesus continua sendo o centro moral. Ou seja, o Espiritismo não se apoia na figura de Jesus como bandeira para competir com outras crenças, e sim como referência viva de conduta, de consciência e de amor. É por isso que, para o espírita, ser cristão não é um título que se carrega no peito, é um tipo de esforço diário que se carrega na vida. E aqui entra um ponto muito importante. O Espiritismo costuma separar com clareza duas coisas que, em muitas discussões religiosas, se misturam. Uma coisa é a mensagem moral de Jesus, outra coisa são interpretações teológicas e dogmas que diferentes tradições construíram ao longo do tempo. A doutrina espírita afirma que a essência do cristianismo está na prática do bem, e que, quando as pessoas se perdem em disputa de quem está certo, acabam esquecendo exatamente aquilo que Jesus mais ensinou: a misericórdia, a humildade e o cuidado real com o próximo. Por isso, quando o Espiritismo diz somos cristãos, ele está dizendo, seguimos o Cristo pelo caminho do amor em ação. Aí você vai ver que o foco não fica em promessas fáceis, mas em uma proposta de amadurecimento. Em vez de Deus vai resolver tudo por você, entra o convite, faça a sua parte, melhore por dentro, repare o que for preciso, e construa uma vida com mais luz. Isso é exigente, porque nos tira do papel de vítima do destino e nos coloca como aprendizes responsáveis. Ao mesmo tempo, isso também é muito consolador, porque mostra que a vida não é uma sentença, é um processo. E é aqui que aparecem as divergências com o cristianismo tradicional, só que de um jeito que vale explicar sem ruído e sem provocação. Quando o Espiritismo não aceita a ideia de inferno eterno, por exemplo, ele não está passando pano para o erro. Ele está dizendo que Deus não seria um juiz que condena para sempre, mas um pai que educa, corrige e dá chance de recomeço. A consequência existe, a dor pode existir, o arrependimento é necessário, mas a finalidade seria sempre a melhora do espírito, não uma tortura infinita sem saída. O mesmo vale para a ideia de céu como recompensa fixa, tipo um lugar definitivo onde uns entram e outros são expulsos para sempre. O Espiritismo apresenta a vida espiritual como um campo de continuidade, aprendizado e progresso. Existem estados de consciência, níveis de harmonia, experiências compatíveis com aquilo que a pessoa construiu em si. Se a criatura vive na maldade, colhe perturbação. Se vive no bem,
colhe paz. E se está no meio do caminho, vai colhendo conforme vai semeando, com espaço para reparar e crescer. Por isso a lei de causa e efeito, na visão espírita, é quase como um espelho da vida. Você olha e entende o que precisa mudar. Não é uma máquina fria para punir, é um mecanismo de educação da alma. E, quando isso se junta com a reencarnação, o cenário fica ainda mais coerente dentro desse pensamento. Se a vida é escola, faria sentido ter várias etapas. A reencarnação seria a chance de continuar o aprendizado onde parou, de desenvolver virtudes que ainda não conseguiu firmar, de lidar com tendências antigas e transformá-las, de reconstruir relações, de praticar o perdão com mais profundidade. É como se a vida dissesse: tenta de novo, só que melhor. Agora, um detalhe importante: o Espiritismo não obriga ninguém a aceitar isso para ser bom. O que ele defende é que o bem é universal. Uma pessoa pode ser católica, evangélica, espírita, ou não seguir nenhuma religião e ainda assim viver princípios profundamente cristãos, como amor, honestidade, compaixão e caridade. E isso é um ponto que aproxima muito a proposta espírita do Evangelho, o valor da prática acima do rótulo. E quando o tema é Jesus, a divergência principal não é falta de reverência, é diferença de compreensão. Para o Espiritismo, Jesus é o espírito mais elevado que a humanidade já teve como referência na Terra, o guia, o modelo, o caminho moral mais alto. Ele é amado e respeitado de forma profunda. Só que não é visto como o próprio Deus encarnado. Isso, para muitos cristãos tradicionais, é essencial e inegociável, e tudo bem existir diferença. O ponto é que, mesmo com compreensões distintas, o convite de Jesus continua o mesmo: amar e servir. E sabe o que costuma acontecer quando a gente tira a discussão do quem está certo e leva para como viver melhor? A conversa fica mais leve. Porque, no fundo, quase todo mundo concorda que o mundo precisa de mais paciência, mais gentileza, mais verdade, mais compaixão. E isso é o coração do cristianismo vivido, que o Espiritismo diz tentar recuperar: menos teatro de santidade e mais transformação real. Se você quiser, dá para explicar também a ideia do Consolador prometido de um jeito bem claro e sem polêmica, mostrando como o Espiritismo entende essa promessa como uma mensagem de consolo e esclarecimento para tempos difíceis, e não como arma para atacar outras igrejas. Antes de eu seguir, me conta aqui nos comentários: você já viu alguém discutir religião com palavras bonitas, mas atitudes duras? E se isso já te incomodou, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de conversa respeitosa e profunda. Ah, e só um lembrete rápido: muita gente assiste e esquece de se inscrever, então confere se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve e ativa as notificações para não perder quando sair vídeo novo. Agora que já entendemos onde o Espiritismo concorda e onde ele diverge do cristianismo tradicional, vale aprofundar um ponto que costuma despertar muita curiosidade e também muita controvérsia: a ideia de que o Espiritismo se apresenta como o Consolador prometido citado por Jesus no Evangelho. Para compreender isso, é preciso voltar ao contexto do próprio Evangelho. Em algumas passagens, Jesus fala que enviaria um Consolador, alguém ou algo que viria depois dele para ensinar todas as coisas e relembrar o que ele havia dito. As interpretações tradicionais dentro do cristianismo geralmente associam esse Consolador ao Espírito Santo. Já o Espiritismo entende essa promessa de maneira diferente, como um conjunto de esclarecimentos espirituais que ajudariam a humanidade a compreender melhor as leis divinas, especialmente em tempos de maior questionamento e sofrimento. Mas veja, dentro da visão espírita, isso não significa que Jesus falhou ou que sua mensagem era incompleta. Significa que a humanidade, ao longo do tempo,
amadurece e passa a estar preparada para compreender aspectos mais amplos da espiritualidade. É como uma escola que ensina primeiro o básico e, depois, aprofunda o conteúdo conforme os alunos crescem. O Espiritismo se apresenta, então, como uma etapa de esclarecimento, não como substituição do Evangelho, mas como interpretação ampliada de seus princípios morais. E por que isso seria um consolo? Porque muitas perguntas que afligem o coração humano encontram respostas dentro dessa estrutura. Por que pessoas boas sofrem? Por que existem desigualdades tão grandes desde o nascimento? Por que alguém parte tão cedo? Por que alguns parecem carregar dores profundas sem explicação aparente? Ao introduzir conceitos como reencarnação e lei de causa e efeito, o Espiritismo oferece uma lógica espiritual para essas situações, não para minimizar a dor, mas para dar sentido a ela. O consolo, nessa perspectiva, não é dizer que a dor não importa. É afirmar que ela não é inútil. É dizer que nada está fora da justiça divina, mas também que essa justiça não é punitiva e eterna, e sim educativa e restauradora. Isso traz esperança a quem sofre, porque transforma o desespero em possibilidade de crescimento. Não elimina o choro, mas oferece horizonte. Outra dimensão importante é o diálogo entre fé e razão. O Espiritismo costuma afirmar que a fé verdadeira não deve temer a investigação, o questionamento ou o pensamento crítico. Ao contrário, quanto mais compreendida, mais firme ela se torna. Essa postura atrai muitas pessoas que sentem necessidade de entender antes de crer, ou que não conseguem aceitar determinadas explicações apenas porque foram ensinadas desde a infância. A proposta espírita é: estude, reflita, compare, e então forme sua convicção. Isso não significa que todos concordem, e nem que precisem concordar. A pluralidade religiosa faz parte da experiência humana. Mas o Espiritismo defende que o respeito deve estar acima da disputa. Nenhuma religião, segundo essa visão, detém a verdade absoluta de forma isolada. Cada uma contribui com algo no grande processo de amadurecimento coletivo. E quando há humildade para reconhecer isso, o diálogo substitui a rivalidade. Também é importante destacar que o Espiritismo não se limita à teoria. Ele enfatiza fortemente a prática da caridade como instrumento de crescimento espiritual. Centros espíritas costumam desenvolver atividades assistenciais, orientação fraterna, estudo moral e apoio espiritual. O foco não é converter, mas auxiliar. Não é provar superioridade doutrinária, mas incentivar a transformação interior. No final das contas, o que o Espiritismo chama de cristianismo verdadeiro é aquele que se traduz em atitude. Não é apenas conhecer versículos, é aplicar princípios. Não é apenas falar de amor, é exercitá-lo nas relações difíceis. Não é apenas esperar recompensas futuras, é melhorar agora. E esse ponto encontra eco em muitas tradições cristãs, ainda que as interpretações teológicas sejam diferentes. Talvez a grande questão não seja se o Espiritismo é ou não cristão segundo os critérios de cada igreja, mas se os princípios que ele propõe aproximam as pessoas da prática do bem, do perdão e da responsabilidade moral. Porque, no fim das contas, é isso que transforma a vida individual e coletiva. E agora eu quero te perguntar uma coisa sincera. Quando você pensa em fé, você busca mais consolo emocional ou compreensão racional? Ou acredita que as duas coisas podem caminhar juntas? Escreve aqui nos comentários a sua experiência, porque sua opinião enriquece muito essa conversa. E se esse conteúdo está te ajudando a refletir com mais clareza e serenidade, deixa seu like e envia para alguém que também gosta de pensar espiritualidade com profundidade e respeito.
Existe ainda um aspecto muito delicado e profundo quando falamos sobre espiritismo e cristianismo, a questão da responsabilidade individual. Porque, quando a doutrina espírita fala em lei de causa e efeito e em progresso espiritual contínuo, ela está dizendo algo que mexe diretamente com a forma como enxergamos nossas próprias escolhas. Não é apenas sobre crença, é sobre consequência. Dentro da visão espírita, ninguém está condenado eternamente, mas também ninguém está isento de aprender com aquilo que faz. Isso cria uma espiritualidade que é ao mesmo tempo misericordiosa e exigente. Misericordiosa porque sempre há chance de recomeçar. Exigente porque não existe atalho moral. O crescimento não acontece por decreto externo, mas por transformação interna. E isso conversa profundamente com os ensinamentos de Jesus quando ele fala sobre colher aquilo que se planta, sobre perdoar para ser perdoado, sobre tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. O Espiritismo interpreta essas falas não como metáforas isoladas, mas como leis espirituais reais que organizam a experiência humana. Quando alguém sofre, por exemplo, a proposta espírita não é acusar nem justificar a dor com frieza. É lembrar que a vida é maior do que uma única existência. Isso não deve ser usado para julgar o sofrimento alheio, mas para cultivar humildade diante das próprias dificuldades. A ideia central é que ninguém está abandonado e que tudo, até mesmo as experiências mais duras, pode ser convertido em aprendizado. É por isso que o Espiritismo insiste tanto na reforma íntima. Essa expressão pode parecer simples, mas é profunda. Significa olhar para dentro com honestidade, reconhecer imperfeições, trabalhar vícios morais, desenvolver virtudes. Não é um processo rápido. É gradual, contínuo, muitas vezes silencioso. E não depende de plateia. É uma construção íntima entre consciência e responsabilidade. Essa proposta também muda a forma como se encara a salvação. Para o Espiritismo, não se trata de um evento único, mas de um processo de evolução. Não é uma assinatura num documento espiritual, mas uma trajetória de amadurecimento. A fé continua sendo importante, mas ela não substitui o esforço moral. Fé e ação caminham juntas. E aqui existe algo bonito. Essa visão devolve à pessoa o protagonismo da própria jornada espiritual. Não é alguém externo que define permanentemente seu destino. Você participa ativamente da construção do seu caminho. Isso pode assustar num primeiro momento, porque tira a ideia de dependência absoluta. Mas também fortalece, porque mostra que há poder de transformação dentro de cada um. Outra característica relevante é que o Espiritismo não se coloca como religião de exclusividade. Ele não afirma que fora dele não há salvação. Ao contrário, reconhece valor nas diversas tradições religiosas e entende que todas contribuem para o progresso moral da humanidade. Isso reduz a rivalidade e amplia o diálogo. Quando olhamos para a história do cristianismo, vemos diferentes interpretações surgindo ao longo dos séculos. O Espiritismo surge num contexto moderno, propondo releitura espiritual de conceitos antigos à luz de uma visão mais racional. Isso não significa que substitui outras crenças, mas que oferece uma perspectiva específica para quem se identifica com ela. No fundo, a pergunta que atravessa tudo isso é simples: qual tipo de cristianismo estamos vivendo? Um cristianismo de disputa, onde cada grupo tenta provar que está certo? Ou um cristianismo de prática, onde o foco é amar melhor, julgar menos e agir com mais compaixão? O Espiritismo responde a essa pergunta com uma ênfase muito clara. O essencial é a transformação moral. Se alguém se diz cristão, mas não pratica o bem, há incoerência. Se alguém pratica o bem,
mesmo sem usar rótulo específico, a sintonia com o espírito do Evangelho. E talvez essa seja a maior contribuição da doutrina para o diálogo religioso, deslocar o centro da discussão do dogma para a ética. Em vez de perguntar apenas no que você acredita, perguntar também como você vive. Agora eu quero te ouvir. Você acredita que a espiritualidade deve ser medida mais pelas crenças ou pelas atitudes? Compartilhe aqui sua visão, porque seu comentário pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E se esse tema está te trazendo clareza, envie este vídeo para alguém que gosta de conversas profundas e construtivas, porque esse tipo de diálogo precisa se espalhar. Há ainda um ponto muito sensível nessa conversa que quase sempre fica nas entrelinhas: o papel da consciência. Porque quando o Espiritismo fala em cristianismo vivido, ele está falando de algo que acontece dentro da pessoa, mesmo quando ninguém está vendo. Não é uma espiritualidade performática, é uma espiritualidade de coerência íntima. A doutrina espírita entende que a verdadeira transformação começa no pensamento, passa pelo sentimento e se consolida na ação. Ou seja, não basta controlar o comportamento externo se o interior permanece carregado de orgulho, ressentimento ou egoísmo. A proposta é mais profunda: revisar intenções, educar emoções, ampliar compreensão. Isso não acontece de uma vez. É um exercício contínuo de autoconhecimento. E aqui entra algo que aproxima muito o Espiritismo da essência do Evangelho. Jesus frequentemente falava sobre o interior do ser humano. Ele criticava a hipocrisia, apontava a importância da pureza de intenção e convidava a mudança do coração. O Espiritismo interpreta isso como um chamado à evolução moral constante. Não se trata de perfeição imediata, mas de progresso sincero. Essa perspectiva também altera a maneira como se entende o julgamento. Se cada espírito está em um estágio diferente de aprendizado, então comparar trajetórias perde sentido. Em vez de competição espiritual, surge a ideia de cooperação. Em vez de condenação, surge a compreensão de que todos estão caminhando, alguns mais adiante, outros ainda no início, mas todos aprendendo. Outro ponto importante é a liberdade de consciência. O Espiritismo não impõe adesão obrigatória nem exige submissão cega. Ele convida ao estudo, à análise, à reflexão. Essa postura faz com que muitas pessoas que valorizam tanto fé quanto racionalidade encontrem na doutrina um espaço confortável. Não é uma fé que dispensa a razão, nem uma razão que despreza a fé. É uma tentativa de harmonizar as duas dimensões. Quando falamos de cristianismo tradicional, há estruturas organizadas, hierarquias e definições doutrinárias bem estabelecidas. O Espiritismo, por sua vez, se organiza de maneira mais simples, sem sacerdócio formal. Isso também gera diferença de funcionamento. Mas, no centro da proposta, permanece a ideia de servir e auxiliar. Muitas vezes, quem observa de fora imagina que divergências teológicas geram necessariamente conflito. Porém, dentro do ideal espírita, a diferença não precisa ser hostilidade. Pode ser diversidade. Pode ser expressão de maturidade espiritual coletiva. Assim como dentro do próprio cristianismo existem várias denominações, o Espiritismo é mais uma leitura dentro do grande cenário religioso. No fim, o que permanece como ponto comum é a figura de Jesus como referência moral. Mesmo quando a discordância sobre natureza divina ou interpretação dogmática, o exemplo de amor, compaixão e entrega continua sendo inspiração central. Talvez a grande pergunta que cada pessoa precisa responder não seja qual religião é a mais correta, mas o que eu estou fazendo com os ensinamentos que conheço.
Porque conhecimento sem prática se torna apenas discurso. E prática sem consciência perde profundidade. O equilíbrio é o desafio. Essa reflexão é importante porque desloca o foco do debate externo para o crescimento interno. Em vez de discutir apenas conceitos, somos convidados a avaliar atitudes. Em vez de buscar superioridade religiosa, buscar coerência pessoal. E aqui vai uma pergunta para você pensar e compartilhar. Você já mudou alguma crença ao longo da vida depois de estudar mais profundamente sobre ela? Conta aqui nos comentários como foi essa experiência. Isso pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo de questionamento. E se você gosta desse tipo de conteúdo que trata a espiritualidade com respeito e profundidade, deixa seu like e compartilha com alguém que valoriza diálogo sincero. Depois de tudo que vimos, talvez a conclusão mais honesta seja esta. O Espiritismo se considera cristão porque coloca Jesus no centro da sua proposta moral, mas ele interpreta alguns pontos fundamentais de maneira diferente do cristianismo tradicional. E essa diferença não precisa ser vista como ameaça, e sim como expressão de diversidade dentro da experiência religiosa humana. Quando o Espiritismo afirma que o essencial é a transformação moral, ele está dizendo que o verdadeiro cristianismo não é apenas declaração de fé, mas prática constante de amor, perdão e responsabilidade. A doutrina entende que a evolução espiritual é contínua, que ninguém está condenado eternamente, que sempre há possibilidade de aprendizado e recomeço. Isso cria uma visão de Deus profundamente justa e, ao mesmo tempo, misericordiosa. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que para muitas igrejas cristãs certas crenças são pilares inegociáveis, como a Trindade ou a compreensão específica sobre a natureza de Jesus. Essas diferenças são reais e importantes. O diálogo respeitoso começa quando se admite isso com serenidade, sem tentar apagar divergências nem transformar conversa em disputa. O Espiritismo também reforça que nenhuma tradição possui monopólio da verdade. A humanidade amadurece gradualmente, e diferentes religiões contribuem para esse processo em níveis diversos de entendimento. O foco não está em converter todos a uma única visão, mas em incentivar a vivência do bem. Se olharmos para o cenário atual do mundo, marcado por polarizações e conflitos, talvez essa postura de respeito e cooperação seja uma das contribuições mais relevantes dessa perspectiva. Quando a espiritualidade se torna instrumento de rivalidade, ela se distancia do próprio propósito moral que afirma defender. No fim, a pergunta mais importante talvez não seja o Espiritismo é cristão segundo qual critério, mas essa visão aproxima as pessoas de uma vida mais ética e mais compassiva. Porque qualquer tradição religiosa que estimule amor, responsabilidade e crescimento interior está contribuindo positivamente para a sociedade. E isso nos leva a uma reflexão pessoal. Independentemente da religião que cada um siga, o desafio é viver de maneira coerente com aquilo que acredita. Se alguém se diz cristão, mas age com intolerância constante, existe incoerência. Se alguém pratica o bem com sinceridade, mesmo tendo uma compreensão diferente sobre dogmas, há ali um valor moral real. Talvez o maior ensinamento que podemos extrair dessa conversa seja a importância da maturidade espiritual. Maturidade é reconhecer diferenças sem hostilidade, defender convicções sem agressividade e ouvir o outro sem medo. Agora eu gostaria muito de saber sua opinião final sobre esse tema. Você acredita que é possível haver divergências teológicas profundas e ainda assim manter unidade no respeito e no amor ao próximo? Escreve aqui nos comentários o que você pensa, porque sua participação torna esse espaço mais rico e equilibrado. E se essa série te ajudou a enxergar o assunto com mais clareza,
Compartilha com alguém que também gosta de refletir com serenidade e profundidade.